o menino esperado. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente. Gente, é tão gostoso falar de Jesus e falar com vocês de Jesus. Vocês sabiam que todas as vezes que as monitoras vêm aqui para falar de Jesus, a gente aprende também? É tão gostoso, porque Jesus ele vai mostrando as suas maravilhas, sabe? É tão bom assim, eu gosto muito. Vocês têm assistido os cultos? Se vocês não estão assistindo, então assistam, tá bom? É sempre importante vocês aprenderem. Nós começamos a ensinar sobre os milagres de Jesus na apostila, né? A gente começou a contar um pouquinho do nascimento de Jesus, do crescimento de Jesus. Então, assim, tem muita coisa para aprender. Então, não deixem de assistir. Coloquem aí para vocês depois, assistam. Adultos, incentivem as crianças a eles estar sempre aprendendo sobre Jesus. A palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6, ela diz assim, vou ler com vocês. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é palavra de Deus. Então, incentiva cada vez mais. É muito gostoso. E vocês também vão aprender, porque aprender de Jesus, gente... Olha, eu não tenho nem explicação, é a coisa mais gostosa do mundo. Então, não deixam, tá bom? Sempre vão lá, estudem, aprendam um pouquinho mais, que é muito gostoso. Agora, a gente vai falar um pouquinho com Deus. Você, que tá aí agora, pulando de um sofá pro outro, rodando, brincando com o gato, com o cachorro, com o irmão, enfim, para agora, que nós vamos falar com Jesus. Lembrem sempre, a monitora fala, quando nós vamos conversar com Jesus, nós precisamos ter reverência. O que é reverência? É parar o que você está fazendo, fechar os olhinhos, abaixar a cabeça e falar com Deus. Então, esse é um momento entre vocês e Deus. Então, para tudo que vocês estão fazendo agora e vamos falar com Deus. Agora, a monitora vai falar e vocês vão repetir, tá bom? Então, fechem o olhinho, abaixem a cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Visita agora o meu coração, a minha mente, para que eu possa aprender, conhecer cada vez mais das suas maravilhas. Eu te agradeço, Senhor, por ter me escolhido e me separado para ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor e na sequência a gente fala mais um pouquinho. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem
já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Quem já conhece é Jesus. Yeah! Que louvor lindo, hein? Tá vendo? Falei pra vocês, gente, quem conhece a Jesus é feliz. Jesus, ele mora aqui dentro do nosso coração e é uma alegria incomparável. É muito mais legal do que um videogame, é muito mais legal do que um passeio no parque, é muito mais legal que brincar com os amigos, é muito mais legal. Jesus, ele é a razão da nossa alegria. Por isso que é importante vocês aprenderem mais sobre ele. E nós estamos aqui justamente para isso, para falar para vocês de quem era Jesus, como Jesus nasceu, como Jesus cresceu e quem é Jesus hoje. Então, vamos lá aprender? Eu acho que vocês não sabem de uma coisa muito importante, que Jesus, ele era um bebezinho. Vocês sabem? Ah, eu acho que não. Ou sabem? Sabem sim. Sabe por que vocês sabem? Porque no culto anterior, a monitora Neide falou sobre isso. Quando Jesus nasceu, que Maria e José tiveram Jesus. Deus deu ele para que Maria e José cuidassem. E aí Jesus, ele nasceu, ele era um bebê bem pequenininho. Vocês lembram quando vocês eram pequenininhos, bebezinho? Gente, que gostoso, né? Bem pequenininho e tal. Eu só não sei se Jesus usava chupeta, isso eu já não sei. Mas a fraldinha ele usava. Ele era um bebezinho, né? Lógico, ele era um bebezinho. Então ele foi crescendo, né? Só que antes dele crescer, ele bem pequeno, ele foi apresentado a Deus. Isso é um mandamento. Quando a criança nasce, a gente apresenta ela ao Senhor. Todos vocês já foram apresentados ao Senhor um dia. E aí, com Jesus não foi diferente. Só que antes de Jesus ser apresentado, tinha um homem, ele chamava Simeão, ele era bem velhinho. E ele já estava cansado, né? Ele já tinha vivido muito. E Deus falou para ele assim, Simeão, você não vai morrer sem antes conhecer o Salvador. Aí ele, conhecer o Salvador? É, o Salvador tá aí já, você não vai morrer sem antes conhecê-lo. Aí Simeão ficou todo encantado, né? Falou, nossa, o Salvador, eu vou conhecer o Salvador do mundo. Lembra que a monitora falou na primeira aula que por conta do primeiro pecado é o quê? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, por causa do primeiro pecado, que foi aonde? Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Por causa desse primeiro pecado, tudo que veio depois, lembra da roupa da monitora toda torta? Por causa do primeiro pecado, tudo que veio depois veio torto, veio errado. E aí, Deus, por nos amar tanto, enviou seu Filho Jesus Cristo. Simeão sabia disso. Ele já sabia da existência dele. Já sabia do nascimento, igual a monitora Neide falou na semana passada. Então, ele já estava esperando. Aí, ele estava lá na casa dele, de boa. E aí, o Espírito falou para ele assim, Simeão, é hoje. Hoje você vai conhecer o Salvador. Então, vai até o templo que ele vai chegar lá. Você vai conhecer ele. Aí Simeão foi todo feliz. Chegou lá no templo e ficou só esperando. Ai, quem é Jesus? Quem é Jesus? E aí chegou Maria e José com aquele bebezinho pequenininho e falou, eu vim apresentar o meu filho a Deus. O olho de Simeão brilhou, né? Porque ele já estava esperando essa oportunidade. E Jesus veio justamente para salvar o mundo. E aquele momento ia ser a salvação de Simeão. Aí Simeão pegou ele no colo
e apresentou a Deus. Aí nesse momento que ele apresentou e colocou Simeão nas mãos assim e orou a Deus e ungiu a Jesus, ele ficou muito feliz. Aí ele olhou para Maria e José e começou a falar para eles quem era Jesus, da importância de Jesus, do que Jesus faria no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E aí Maria e José ficaram mega felizes, né? Porque eles começaram a ver que de fato, eles já sabiam disso, mas eles começaram a ver e sentir que de fato aquele bebezinho tão pequenininho tinha um mistério muito grande, sabe? Ele tinha uma missão muito grande, que era salvar a humanidade. Aí, gente, depois dessa apresentação, Jesus ele foi crescendo, aí ele foi ficando do tamanho de vocês, mais ou menos aí, e ele foi aprendendo a ler, a escrever. Aí ele estudava numa escola chamada sinagoga. Vocês sabiam que Jesus ele aprendeu a ler e a escrever usando a Bíblia? Olha que lindo! Então, ele foi aprendendo mais da palavra de Deus, né? Ele foi lá aprendendo a ler, a escrever, e Jesus ele sempre foi diferente mesmo, porque ele veio justamente para uma missão, então ele era diferenciado. Aí ele foi crescendo, e quando ele tinha 12 anos, a família dele, José e Maria, os seus irmãos e a sua família toda, eles sempre iam para uma festa que tinha lá em Jerusalém. Era uma festa chamada, nessa época, era a festa da Páscoa. Então eles iam, não é a Páscoa do coelhinho, tá, gente? É diferente. Então eles iam lá pra festa, e aí chegando lá na festa, curtiram tudo aquele momento, e aí teve um momento de voltar pra casa. Nesse momento de voltar pra casa, eles estavam lá no meio da multidão, aí José olhou pra Maria e falou, cadê Jesus? Ué, cadê Jesus? Aí olhou para um lado, olhou para o outro, aí perguntou para um parente, perguntou para outro e ninguém sabia de Jesus. Aí eles começaram a procurar e foram voltando para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, gente, Jesus ficou sumido, né? Porque ele não estava sumido, por 3 dias. Imagina como que Maria não ficou. Ela deve ter chorado, ela deve ter ficado desesperada, porque ela não achava o filho dela. E Deus falou para ela cuidar muito bem dele, né? Só que Jesus, daquele tamanho, de 12 anos, ele já estava trabalhando para Deus. Ele estava dentro de um templo, conversando com os mestres. Mestres é como se fossem os pastores hoje, pessoas que conhecem muito mais, que estudam muito mais da palavra. E ele era só uma criança de 12 anos. E ele conhecia muito mais do que aqueles homens. Aí Jesus começou a explicar, falar para eles da palavra de Deus. E aí eles faziam pergunta para Jesus e Jesus respondia assim numa intensidade, numa certeza. Eles começaram a olhar e falaram, nossa, esse menino é inteligente, hein? Ele é esforçado. Ele é esforçado, ele aprendeu muito. Então, eles começaram a ver que Jesus, ele era realmente diferente. Aí Maria chegou e falou assim, Jesus, aonde você estava? Eu tô te procurando já fazem 3 dias. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, mãe, eu estou trabalhando para o meu Deus. Era a maior alegria dele, falar de Deus, estar na casa de Deus, conversar com as pessoas sobre Deus. Isso era o maior prazer de Jesus, era isso. E aí Maria olhou e falou assim, oh meu filho, que bom. Aí conversou com ele, deixou ele terminar lá, né, o que ele estava fazendo, que era falar de Deus para aquelas pessoas. E aí ele começou a voltar para casa. E Jesus, ele foi crescendo, né, como eu, você, ele foi crescendo, a vida dele foi seguindo. E cada vez que ele crescia, Deus se agradava mais dele. E as pessoas que conheciam ele foram se apaixonando cada vez mais, porque viram que Jesus realmente ele era uma pessoa diferente. Vamos ler na Bíblia? A gente vai ler agora em Lucas 2:52. Fala assim, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Viu só? Deus ele se alegrava com Jesus, porque via que Jesus ele tinha prazer em estar na casa dele, prazer em falar da palavra dele, prazer em aprender cada vez mais dele. Então, crianças, com vocês também. Toda vez que Deus, ele olha lá de cima, e Jesus, eles olham lá de cima e falam, nossa, olha, o meu pequenininho tá ali, tá orando com a sua família. O meu pequenininho tá conversando comigo. O meu pequenininho tá indo para a casa do Senhor. E ir para a escolinha é ir para aprender. Não é ir para poder brincar, fazer bagunça, não. Ir para a escolinha é o momento de aprender do Senhor. E vocês precisam aproveitar essa oportunidade de vocês conhecerem mais. Agora a gente está conversando aqui e contando da história de Jesus desde o começo, né? Que ele foi um bebê,
Porque hoje em dia as pessoas olham Jesus e só lembram de Jesus como o sacrifício que ele fez na cruz para nos salvar, lembram só dessa parte. E esquecem de olhar lá na história, como que Jesus veio, como que ele cresceu. Então, o mesmo prazer que Deus, que Jesus, ele tinha quando ele era pequenininho de aprender sobre Deus, é a mesma coisa hoje com a gente. Nós temos que ter essa alegria, esse prazer de aprender sobre Jesus. É muito gostoso. E, gente, hoje em dia, no mundo inteiro, não é só aqui, é no mundo inteiro, tem muita gente que não tem essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, de conhecer sobre Jesus. E aí é que entra a nossa missão. A minha missão hoje é estudar a palavra de Deus e falar dela para vocês, na linguagem de vocês, para que vocês entendam. E a missão de vocês são pequenininhos, mas também tem missão, viu? A missão de vocês é o que vocês aprendem, vocês ensinarem para os seus coleguinhas. Eu tenho certeza que todos vocês já viu algum coleguinha chorando, triste, preocupado, com alguma dor de barriga, ou não foi bem na escola, ou não consegue aprender muito bem uma matéria. Vocês já viram, todo mundo já viu, não tem uma pessoa que não tenha passado por uma situação como essa. E vocês têm a oportunidade de chegar nessa criança ou até mesmo no adulto. Você viu lá, Jesus tinha 12 anos e ele falava com os adultos também sobre a palavra de Deus. Então vocês também podem. Quando vê lá um adulto, né, o vovó, tio, tia, triste, e aí vai conversar com ele e falar, vamos falar com o Senhor? Olha, Jesus, ele nos ensinou isso. Vocês conseguem fazer isso, não precisa ter vergonha. Lembra que a monitora falou que Jesus é o seu amigo? Então não precisa ter vergonha de falar do seu melhor amigo. Então façam isso, tá bom? É um exercício diário. Isso tem que ser assim, todos os dias vocês estão lá brincando, conversa com Jesus, fala de Jesus, não percam a oportunidade, tá? Agora nós vamos louvar ao Senhor e na sequência a gente termina com a oração final, tá bom? Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchuru. 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 E aí, viram só? Jesus é o nosso melhor amigo, gente. Não existe amigo melhor do que ele. Ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa solisto, ele nunca nos deixa triste.
amigo de carne e osso, eles às vezes nos entristecem, né? Porque a gente é falho, a gente erra. Mas Jesus não, ele não erra, ele não falha, ele nunca vai deixar vocês sozinhos. Então, por isso, conversem mais com ele. E, ó, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Quando vocês forem falar com Deus, com Jesus, vocês não precisam que um adulto fale para vocês repetirem. Isso a gente faz na escolinha, sabe por quê? Porque na escolinha nós estamos ensinando vocês. Mas na casa de vocês, quando vocês forem orar pelo alimento, quando vocês forem orar antes de dormir, vocês podem falar do jeitinho de vocês. Não precisa ter uma palavra certa para falar, não precisa. É só fechar o olhinho e falar: Jesus, obrigado. Jesus, me ajuda, ou Jesus, visita minha família, do jeitinho de vocês, Jesus ouve. Lembra, a monitora falou isso no começo do culto, é uma alegria imensa dele, de ouvir vocês. E daquelas crianças que não têm oportunidade de falar, ele sente, a criança conversa com ele pela mente, né? A gente também conversa pela mente, vocês já fizeram isso, eu tenho certeza, porque a gente faz isso o tempo todo. Conversar com Jesus aqui, ó, na cabeça, Jesus, ele também ouve, tá? Jesus, ele recebe, ele fica feliz. Porque ele viu que a vida dessa criança não é só brincar, jogar videogame, ficar assistindo vídeos no YouTube. Não. Essa criança, ela é diferente, ela fala com ele. E aí ele fica muito feliz. Então, crianças, pratiquem dentro de casa. Orem com o Senhor, não precisa ter vergonha. Não precisa, porque ele é o seu melhor amigo. Vamos orar? A gente vai fazer a oração final. E lembrando, fiquem aí, porque a monitora Marila, ela vai falar com os adolescentes depois. Então, aproveita essa oportunidade também para vocês aprenderem um pouquinho mais. Ela colocou uns louvores que já são destinados para a idade deles, né? Que é uns louvores mais sérios, assim, não é igual o de vocês, que é mais voltado para a idade de vocês. Mas fiquem aí, tem louvor que vocês conhecem. Eu conheço muitas crianças que cantam louvores que tocam na igreja. Olha, eu acho lindo, acho maravilhoso. Então, aproveita essa oportunidade e fique aí também, tá bom? Vamos orar? Aí, de novo, hein? Ó, eu vou bater sempre nessa tecla até vocês aprenderem. A hora de falar com Deus, não podemos ficar pulando no sofá. Não podemos ficar dançando por aí. A gente vai parar, abaixar a cabeça, fechar o olho e falar com Deus, tá bom? Então, a monitora vai falar e vocês vão repetir. Vamos lá? Abaixem a cabeça, fechem os olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Obrigado por sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado, Senhor, por ser o meu melhor amigo. Eu te agradeço e já te peço, visita o meu coração para que eu consiga aprender cada vez mais de ti. Eu te amo, Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Fiquem na paz do Senhor. Até semana que vem. Um beijo. A cidade de Jericó, parte 2. A passagem do Jordão. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que prazer estar com vocês aqui mais uma semana. Espero que todos vocês estejam bem. Agora, nós vamos apresentar as nossas vidas a Deus para iniciar a nossa aula, né, do culto infanto-juvenil, tá bom? Eu vou orar daqui e você vai orar aí da sua casa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, diante do teu altar, Pai amado e querido, eu coloco sim as nossas vidas, Santo Deus de poder. Recebe sim o nosso coração, Santo Deus Todo-Poderoso. Esteja, glorioso Deus, à nossa frente, Pai amado e querido. Toma a tua direção, Pai amado e querido. Enche sim o nosso entendimento, Pai amado e querido, com a tua sabedoria, Pai amado e querido. Nos ajuda, Pai amado e querido, a compreender as tuas palavras e que elas sejam escritas nas tábuas de carne de nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de conhecer o teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Fez a sua oração? Apresentou a sua vida a Deus? Muito bem, vamos lá. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui? A monitora preparou uma aulinha bem legal para nós. Olha aqui, ó, os meus apontamentos, tá bom?
que eu consulto, né, sempre para não perder nenhum tintim da nossa história. Hoje a gente vai continuar falando sobre a cidade de Jericó. Vocês se lembram que eu falei que eu ia dividir em algumas partes? Hoje a gente vai falar da segunda parte sobre a cidade de Jericó, tá bom? E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a passagem do Jordão, que é a travessia do Jordão. Então, vamos recapitular um pouquinho. Então, na semana passada, lembra, os espias tinham ido para a cidade, rolou tudo aquilo que aconteceu lá, e depois eles voltaram para casa e contaram tudo para Josué. Disso vocês se lembram? Bacana? Bacana. O que aconteceu após isso, então? Aconteceu, então, que Josué levantou de madrugada e partiu para Sitim. Ele, junto com todos os filhos de Israel. E aí, eles foram até o Jordão e pousaram ali. E aí, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que no final de 3 dias, os príncipes passaram pelo meio do arraial e eles deram uma ordem ao povo. Eles falaram o seguinte para o povo. Vocês sabem o que eles falaram? Não, né? Mas eu vou contar para vocês. Muita calma. Então, eles ordenaram que o povo, quando vissem a arca do concerto do Senhor, era para eles seguirem a arca. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem a arca do concerto do Senhor? Não? Eu vou falar sobre essa arca também, tá bom? Essa arca, ela era levada pelos sacerdotes e levitas. E aí agora a monitora separou aqui um pedacinho para explicar como que essa arca era, tá bom? Então vamos falar das características físicas da arca. Primeiro, a arca, ela era um baú retangular feito de madeira e era revestida de ouro por dentro e por fora. Ela media mais ou menos 1,20 m. E em cada extremidade ela tinha uma argola de ouro. Para que serviam essas argolas? Vocês sabem? Bom, nessas argolas eram inseridas algumas varas que serviam de instrumento para ela ser transportada. Então eles colocavam aquela vara na argola, né? E segurava 2 homens aqui, ou um homem aqui, um homem atrás da arca, e eles levavam um de cada lado. A gente vai ver. Eu achei umas imagens que vocês vão estar vendo agora, para vocês visualizarem como que era a arca e também ver aí os sacerdotes carregando a arca, como que eles faziam para carregar essa arca, para ela se locomover de um lugar para o outro. Tem mais alguns detalhes que eu queria falar para vocês também. Essa arca, ela tinha uma tampa. E na tampa ficavam a figura de 2 querubins, que são 2 anjos, que também eram de ouro. E eles ficavam com as suas asas estendidas assim, ó, um de cada lado. Muito bonito, muito bonito. A arca também era conhecida por outros nomes. Vocês sabem quais são esses nomes? Não sabe? Vou contar para vocês. Peraí. Então, eu vou até contar quantos nomes ela tinha, ó. Então, além de ser conhecida como a Arca do Concerto, ela também era conhecida como a Arca da Aliança, como a Arca do Testemunho, como a Arca do Senhor e como a Arca de Deus. Então, ela tinha pelo menos aí mais 4 nomes também de como ela era citada, tá bom? E o que significava essa arca, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo, no Antigo Testamento. Então, essa arca, assim, ela era muito especial. E vocês viram que os príncipes falou, ó, quando a arca passar, vocês vão atrás, né? Ele estava ali todo interessado. Eles sabiam, né, que essa arca era uma arca especial. E aí, vamos pensar juntos também. O que será que tinha dentro da arca? Você sabe? Não sabe? Vou contar para você também. Vou dividir só com vocês, tá bom? Vamos lá. Dentro da arca, eles guardavam as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos dados a Moisés lá no Monte Sinai, tá bom? Outra coisa que eles levavam dentro da arca também, eles levavam o vaso de Maná e a vara de Arão. Olha só que interessante, muito interessante. Então, e aí voltando para a nossa historinha, o que aconteceu? Os príncipes, eles falaram, né? Olha, eu quero que vocês sigam, mas eu quero que vocês mantenham uma distância.
né? Não quero que o pessoal perceba que vocês estão seguindo a arca. E aí a gente vai ver qual é o caminho que eles vão percorrer para a gente também percorrer o mesmo caminho. Olha só que interessante, né? O que será que aconteceu? Você sabe? Você não sabe? Eu vou te contar. Mas eu vou te contar depois do nosso louvor. Então agora primeiro a gente vai cantar um louvor bem gostoso. Vamos meditar bastante nessa letra. Se você não conhece a letra desse louvor, você vai ouvir. E aí quando ele repetir, você tenta cantar. E sempre se liga, quando tocar o louvor, né? O que aquela letra tá falando, né? Quando você tá louvando, você também tá falando aquilo para Deus. Vamos louvar? Vamos esquentar o nosso coração? Tá frio, né, gente? Vamos lá, então. Abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Não dá, sem
verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar que as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Ei, esse lugar é no Senhor. 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 Eu encontrei. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Voltamos! Ai, que gostoso que é louvar ao Senhor, né? Essa semana eu tava conhecendo alguns louvores novos e aí eu comecei a ouvir aquela letra. Nossa, na hora aquelas letras bateram no meu coração. Eu falei, que coisa linda! Na hora, gente, aí eu fui lá na internet, pesquisei a letra pra eu saber como era a letra direitinho, porque vocês sabem que eu sou um talento, né? Eu sou aquela pessoa que eu troco a letra, é uma beleza, né? Acho que Jesus, quando ouve eu louvando, fala... Misericórdia, Pai. Ela tá cantando de coração. Muito bem, então vamos lá. Agora que a gente já louvou, vamos voltar aqui e vamos ver o que aconteceu depois que o povo lá estava seguindo a arca meio que escondido. Aconteceu que Josué disse para o povo de Israel que eles precisavam se santificar. Por quê? Porque no dia seguinte, o Senhor faria maravilhas no meio deles. Olha que emoção, hein? Já pensou o Senhor falando para você, santifica que eu vou fazer maravilhas na sua vida amanhã?
Nossa, que emoção. E aí, depois disso, Josué falou para os sacerdotes que era para eles passarem com a arca diante do povo, para o povo ver a arca, né? E o que aconteceu depois, pessoal? Aconteceu que o Senhor veio e falou com Josué. Ai, é tão gostoso quando Deus fala conosco, né? Deus já falou com você? Não falou ainda? Mas Ele vai falar. Tem que orar e Deus vai falar com você um dia, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ler agora no livro de Josué, no capítulo 3. Vamos começar pelo versículo 7 para saber o que será que o Senhor falou para Josué, tá bom? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia também. Capítulo 3, versículo 7. Já preparou sua Bíblia aí? Vai acompanhar aqui na tela? Vamos lá, então. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, meus amados, que emoção, né? Eu acho que foi muito importante para Josué naquele momento ouvir isso, né? Olha, Deus vai começar a fazer as maravilhas e aí o povo vai ter ainda mais credulidade, né? Que o Senhor tá comigo também. Então, Josué ficou aí, acho que emocionado. Eu ficaria muito emocionado também, né? Muito bonito. E agora, no nosso versículo 8, a gente vai continuar acompanhando para ver que mais que aconteceu? Vamos lá? Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então, olha só, o Senhor também deu ali uma ordem para Josué de como que ele havia de proceder, que era para eles falarem para os sacerdotes, quando chegar ali na borda do Jordão é para parar ali, entendeu, pessoal? E aí, o que Josué fez? Ele foi lá e parou também, né? Porque eles tinham que atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, gente, ele fica na fronteira oriental de Israel e é o principal rio daquela região. Então, é um rio muito conhecido, um rio muito, muito famoso. E aí, o que Josué fez? Josué era um servo obediente, ele fez o que o Senhor mandou. Ele foi lá, chamou os filhos de Israel e falou para eles assim: venham até aqui que eu quero que vocês ouçam as palavras do Senhor. E agora a gente vai acompanhar no versículo 10 o que Josué falou para aquele povo. Vamos lá? Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus e os heteus e os heveus e os ferezeus e os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Olha, gente, quanta gente. Quando eu li isso aqui a primeira vez em casa, eu falei: nossa senhora, vocês sabem como a monitora é, né? Fui dar uma olhadinha ali no dicionário, porque toda vez que eu pego um versículo e eu não sei uma palavra, eu preciso entender que exatamente o Senhor estava falando. E se você, quando estiver lendo a Bíblia na sua casa, tiver a mesma dúvida, você faz isso também. E a leitura vai se tornar uma leitura prazerosa, porque se você ficar lendo e você não entende, você não busca o significado, você vai desistir, você vai falar: ler a Bíblia é muito chato. Não, não é chato. Ler a Bíblia é maravilhoso. E quando a gente se empenha em ler direitinho, o que acontece? A gente começa a sentir mais forte a presença de Deus na nossa vida. Sabia? Verdade. Então, aqui nesse versículo, ele falou, né? Que de todo ele lançará de diante de vós aquele monte de gente, que era cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgaceus, amorreus e jebuseus. 7 pessoas diferentes, né? E aí, eu vi que a palavra que eu não tinha entendido é essa aqui: lançará. Vai lançar pra onde? Vai jogar eles fora? Não. Aí eu vi, entre vários significados, que o lançará também poderia ser substituído pela palavra expulsará. Então, olha que Deus maravilhoso. Estava falando ali para aquele povo, né? Eu vou expulsar todos esses de diante de vós. Olha que lindo, né? Ou seja, estava prometendo ali que ia dar vitória para eles. Pode vir quem for, eu tô lançando fora. Olha que lindo isso, né? Muito bonito. E aí, vamos continuar. O que aconteceu? Josué também lhes disse que a arca do concerto passava diante deles, e que era para eles tomarem 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Que mais que ele falou? Ele falou assim: olha, na hora que os pés dos sacerdotes, né, que levam a arca do Senhor, que é o Senhor de toda a terra, né, na hora que eles tiverem tocado ali com o pezinho deles, o que é para eles fazerem?
né? Ele falou assim, vocês vão parar, porque as águas, elas vão se separar e vão se amontoar. Olha que maravilhoso isso, né? Ele falou, as águas se separarão, elas se amontoarão. Que emoção, né? Então, seu pezinho tocou ali, vai acontecer isso, com certeza. E aí a gente vai acompanhar agora nos versículos como foi esse momento tão emocionante dessa travessia do Jordão. A gente vai acompanhar nos versículos 15 até o versículo 17. Vamos ler? E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda da Sarta. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha só que interessante o que aconteceu. Vocês acompanharam ali? Que bonito que foi esse momento? Foi muito bonito esse momento, né? A gente vai ver aqui, ó, na imagem, quando os pés dos sacerdotes chegam ali na beirinha. A gente tá vendo, né? O pessoal ali chegou na beirinha do Rio Jordão, os pés deles tocaram, né? Na Bíblia também diz o quê? Que quando os sacerdotes levavam a arca do concerto do Senhor, eles também pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou. A gente tá vendo essa imagem aí agora, o povo de Israel passando no meio do Jordão também, né? Que bonito isso. Muito, muito bonito. Foi um momento emocionante. Mais uma vez, o Senhor ali sendo com aquele povo e mostrando para aquele povo que ele estava assim no meio dele, certo? Certo. Muito bem. E aí, o que aconteceu, pessoal? Eles passaram, né, e conseguiram passar por esse momento. Esse é o nosso Deus, tá bom? Um Deus de prodígios e um Deus de maravilhas. Eu trouxe também para vocês hoje uma foto, né, uma imagem do Jordão, né, para que vocês pudessem ver como que ele é. Por quê? Porque quando eu tava lendo a Bíblia, né, a monitora é super curiosa, e eu li lá naquela parte que fala que o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras e que pararam as águas que vinham de cima. Aí eu fiquei pensando, veio de cima, veio de onde? Veio do céu? Aí eu fui entender, eu queria ver, né, como que era aquilo, porque as imagens que a monitora tinha trazido eram de desenhos, aí eu queria ver uma imagem real, né? E aí eu trouxe pra vocês, então tô mostrando agora pra vocês aí, vocês veem que tinha uma cachoeira que caía no rio? Então acho que essa era a água que vinha de cima, né? Então caía no rio, tem duas imagens do rio, tô passando pra vocês agora conhecerem também um pedacinho desse rio, ver como que ele era ali, né? E eu achei isso bem interessante, falei, vamos levar lá pras crianças e os meus adolescentes queridos verem também, tá bom? Então a nossa historinha, ela está chegando ao fim. Ela foi curtinha hoje, não foi? A monitora, ela trouxe mais um pedacinho, né? Para que você não faça nenhuma confusão na sua cabeça. E na semana que vem, a gente vai ver a terceira parte, que se eu não me engano, acho que já é a última, tá bom? E aí, o que a gente vai orar hoje? Eu quero chamar a atenção de vocês e quero que vocês reflitam, né? Pra gente ficar meditando no quê? Nas maravilhas de Deus, né? Nas maravilhas que Deus fez com aquele povo, né? Então, a gente vai orar e vai pedir a Deus, né? Que Ele venha depositar nos nossos corações a fé e a confiança nele, né? Que Ele também está no meio de nós. Eu quero que a gente reveja aqui o versículo 10 do Josué 3:10, porque tem um pedacinho dele que tocou muito no meu coração quando eu estava preparando essa aulinha, né? Eu estava lendo ali, maravilhada. Sempre que eu leio a Bíblia, eu fico maravilhada com essas histórias. Eu falo, meu Deus, que coisa tremenda, né? Fico imaginando no nosso dia a dia, quais são as dificuldades, as adversidades pelas quais nós passamos, né? E de que maneira Deus está no nosso meio. Porque no 10 ele fala, né? Conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Gente, se a palavra de Deus se renova a cada dia, o Deus vivo está no meio de nós também, né? Será que nós temos sentido a presença do Senhor? A pergunta que não quer calar é, meu Deus, será que eu estou?
na tua presença? É essa pergunta que não quer calar. Vocês veem que quando a gente inicia o nosso culto infanto-juvenil, a primeira coisa é a gente fazer a nossa oração, se apresentar diante de Deus? Então é muito importante. Deus está no meio de nós, mas a gente também tem que querer estar com Ele. E demonstrar que a gente quer estar com Deus é através da nossa oração. Então é muito importante. Então a gente vai orar agora nesse sentido. A gente viu essa passagem curta, desse momento emocionante, de prodígio e maravilha no meio do povo de Israel. E aí você vai falar para Deus, para Ele colocar essa palavrinha no teu coração, né? Como eu escrevi aqui, que a gente venha se lembrar, né? Que a fé que a nossa fé e a nossa confiança esteja em Deus. Haja o que houver na nossa vida. Então é isso que a gente vai pedir para o Senhor agora em oração. Vamos fazer nossa oração? Vamos fechar nossos olhos? Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra tão linda, Pai amado e querido. Porque o Senhor deixou registrado este momento, Pai amado e querido, que ocorreu, Pai amado e querido, com os filhos de Israel, para que nós soubéssemos, Pai amado e querido, quem Tu és, Pai amado e querido, que o Senhor venha trazer ao meu coração e ao coração de cada criança, meu Deus, de cada pré-adolescente, de cada adolescente, de todo aquele que está ouvindo este cultinho agora, Pai amado e querido. Confiança, Pai amado e querido, que a nossa fé e a nossa confiança, Pai amado e querido, esteja no Senhor, que a gente não venha se esquecer desta palavra, Santo Deus de poder, e saber que Tu és o Deus da nossa vida, Pai amado e querido, que Tu está no meio de nós, e que também haja em nós, Pai amado e querido, vontade para estar contigo, Pai amado e querido, orando, louvando, examinando as Tuas escrituras, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço de todo o meu coração. Amém. Amém? Fez a sua oração? Que gostoso, né? Dá vontade, nossa, de ficar orando um tempão, né? Dá vontade? Dá vontade. Então tá bom. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, meus amados? Nós vamos fazer a nossa oração final. Tá bom? Já tá acabando, que rápido, né? Foi muito rápido. Eu gosto muito de estar aqui, de poder compartilhar com vocês esse momento, de trazer a aulinha. Quando a monitora prepara a aulinha lá na casa dela, ela fica lendo assim, sabe, emocionada. E ela fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir passar direitinho para as crianças? Será que eu vou conseguir conseguir contar direitinho? Então, por isso que eu anoto tudo direitinho, para que vocês não percam nenhum detalhe. E mesmo assim, eu quero sugerir a vocês, sempre que o cultinho terminar, se você quiser pegar seu caderninho, anotar os versículos que nós lemos, ler diretamente na Bíblia, também a mesma historinha. São pequenas passagens, né? Mas que são muito importantes e que são uma fonte riquíssima de alimento. É como se fosse um alimento sólido que a gente come e sacia a nossa fome. A palavra de Deus, ela vai saciar, sabe assim, as incertezas do nosso coração e vai nos fortalecer para atravessar os dias bons e os dias maus também. Agora, na oração final, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos orar por toda a nossa igreja, por todo mundo que você se lembrar. Não se esqueçam de estarem orando pelo caderno de oração. A monitora sempre fala isso em todos os cultinhos, né? Eu sempre falo, olha, nossa irmã amada, a nossa irmã Rosa Helena, ela tem um caderno de oração. E aí ela vai lá nos grupos de oração, vê todos os nomes das pessoas que foram solicitadas oração e escreve nesse caderno. Né? Então você mesmo pode falar também sobre esse caderno com Deus. Senhor, visita a vida de cada pessoa que tem seu nome ali, Pai amado, né? Eu sempre tô orando pelo caderno, tem o meu caderno também, é caderno que não acaba mais, né? Oro pela sua vida, pela vida das monitoras, do nosso ministério, ou seja, da nossa igreja como um todo, porque é importante, né? A gente se fortalece com a oração uns dos outros e Deus se alegra de ver também esse comprometimento da nossa vida. Vamos lá? Então a gente vai fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? E apresentando todas essas vidas. Lembrando que se você está passando por alguma situação ou conhece alguém que está passando por uma situação que eu não sei, você também vai colocar essa pessoa na oração agora. Vamos lá?
Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais esta aulinha, Pai amado e querido, que está terminando, Senhor meu Deus. Recebe diante do teu altar a nossa igreja. Visita cada um, Pai amado e querido. Visita o teu ministério, Pai amado e querido. Visita o presbítero, os diáconos, as monitoras, Santo Deus de poder e glória. Visita cada vida, Pai amado e querido. Visita, sim, os nossos irmãos que participam da equipe de visita da nossa igreja, da equipe de casamentos, Pai amado e querido, o Ministério do Louvor, Santo Deus de poder, visita nosso irmão Adriano, Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, visita a vida de todos aqueles que têm os seus nomes escritos, Pai amado e querido, no nosso caderno de oração. Nós, Pai amado e querido, nem sempre sabemos quem tem o nome ali, mas o Senhor é o nosso Deus onisciente, que é um Deus que sabe de todas as coisas, que sonda e conhece os nossos corações. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada vida, Pai amado e querido, levando cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes nesta hora. Visita o lar deles, Santo Deus, e suas respectivas famílias, Pai amado e querido. Leva a cada coração a tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, é muito gostoso orar, né? Meu Deus, a monitora se empolga. Me perdoem. Então, gente, nosso culto está terminado, tá bom? Espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse bate-canal, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.